nosso livro 4, o livro Desenlace, falando hoje sobre estatística e com nós ali falando já direto sobre média aritmética simples. O que a média aritmética simples é? Vamos direto ao que interessa. O cálculo da média aritmética simples é dado pela soma dos valores fornecidos, ou seja, x1 mais um x2 mais um x3 e assim sucessivamente até o teu enésimo valor. E divide pela quantidade de valores que tu tem ali para ter a tua média. Beleza? Bem simples e bem direto. Vamos já correndo para o exercício de número 1 ali, que fala o seguinte. No exercício de número 1, exercício do Enem, ele fala que a participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, aumenta a cada ano. O quadro indica o percentual de medalhistas de ouro por região nas edições da OBMEP de 2005 até 2009. Em relação às edições de 2005 até 2009 da OBMEP, qual o percentual médio de medalhistas de ouro da região Nordeste? Então, tu só vai olhar para o Nordeste e tu deve perceber as porcentagens da região Nordeste e calcular a média aritmética simples desses percentuais. Então, vai lá. A média da região Nordeste é dado por quem? Por 18 mais 19 mais 21 mais 15 mais 19, como são 5 valores, basta eu dividir por 5. E uma dica na hora de vocês efetuarem esse cálculo aqui, percebam comigo, o 21 ele pode emprestar 3 unidades por 15, transformando esse 15 exatamente em mais um 18. Só que se ele emprestou 3 unidades aqui, vão me sobrar o quê? Vão me sobrar exatamente 18 desse 21 também. E agora o que vocês vão perceber? Vocês vão perceber que esse 19 eu posso escrever como 18 mais 1 e esse 19 também como 18 mais 1. Então vocês concordam comigo que eu tenho simplesmente 5 vezes 18 mais 2. Tudo isso dividido por 5. E agora, se eu tenho uma soma de frações, significa que esse 5 ele é denominador do 5 vezes 18 e também do 2. Então eu posso escrever que a média do Nordeste é dada por quem? Por 5 vezes 18 sobre 5 mais 2 quintos. E agora fica mais fácil. O 5 tu pode simplificar aqui, chegando que tu já sabe que é 18, alguma coisa. Mais 2 quintos, 2 dividido por 5 vai te dar exatamente 0,4. Ou seja, 18,4 no teu exercício de número 1, que te deu a alternativa letra C, Canadá. Com isso, agora o Diegão vai para o exercício 2 e 3. Bora lá então, gurizada. Terminando aí o nosso conteúdo, cara. Terminando o nosso livro, o último livro aí, então. Te liga aqui, velho. Olha só. Média, como tu acabou de ver com o Moisés, tu tem uma formulazinha pronta para calcular a média. E a essência que está por trás da média é uma equivalência entre os termos. É como se todo mundo valesse a mesma coisa. No caso dos medalhistas aqui, é como se todo mundo, em todos os anos, fosse 18,4%. Então, no exercício 2, quando ele me traz 4 termos e ele me fala que a média desses 4 termos é 2,5, eu não sei quais são esses 4 termos. Mas se eu for pensar na fórmula aqui, ó, quando eu somar o A1, o A2, o A3 e o A4 e dividir esses caras por 4, ele vai me dar essa média de 2,5. E é como se cada um desses 4 termos valesse 2,5. E o mais importante ainda é que a soma de todos esses caras aqui, ó, dá 10. Porque como a média é uma equivalência de termos, se eu somar o 2,5 4 vezes, me dá o 10. Aí eu estou acrescentando o número 8 nesse conjunto e eu quero saber quanto passa a ser a nova média. Então, vamos lá. A nova média é o 10, que é a soma dos 4 primeiros termos, que valem 2,5, mais o número 8. E aqui tu cuida, porque tu não divide por 2, tu divide por 5. Por que por 5? Porque esses 10 aqui, ó, como tu acabou de ver, ele é a soma de 4 termos, mais o número 8, então eu tenho 5 termos ao todo. Então nós temos aí 18 divididos por 5,
Isso vai te dar então aí 3,6 de média. Então só fica ligadinho ali. Agora, no exercício 3, eu tenho uma escola que tem 25 meninas e 5 meninos, e eles fizeram uma prova e eles tiraram 7 de média. Então, senhor, pode ter... Todo mundo tirou 7? Não. Posso trabalhar como se cada aluno tivesse tirado 7? Sim, tu pode. Então vamos lá. Primeiro passo, vamos pensar assim. Ó. Se eu posso imaginar que cada aluno tirou 7 na prova, porque a média é uma equivalência, e eu tenho 30 alunos vezes 7, 3 vezes 7, 21, dá 210. Essa aqui é a soma dos pontos de todas as provas, tanto dos meninos quanto das meninas. Só que aí dos meninos, velho, eu tenho outra informação. A média dos meninos é 6. Então é como se cada um dos meninos tivesse tirado 6 na prova. Como eu tenho 5 meninos e cada um tirou 6 na média, 5 vezes 6 dá 30. Essa é a soma dos meninos. Tranquilo, gurizada? Estamos juntos aqui? Então, olha só. Se a soma dos meninos e das meninas deu 210 e a soma dos meninos deu 30, quando eu faço 210 menos 30, eu arrumo 180. O que é esse 180 aqui? Esse 180 é a soma das notas de todas as meninas. Então agora eu preciso calcular a média das meninas. Então vamos lá. A média das meninas, ela é a soma de todas as suas notas divididas por quantas elas são. No caso, 25. 180 divididos por 25, deixa eu ver aqui pensando rápido com vocês, dá 4, 5, 6, 7, vai dar 5 por 25, dá 1/5, 7,2 aí é a média das notas das meninas. E é como acontece nas escolas, a gente sempre sabe que as meninas são sempre melhores nas notas aí do que os meninos, né? Tranquilo, gurizada, então? De boa, terminamos a nossa primeira parte envolvendo média aritmética. Bora lá para mais um assunto, questão garantida na tua prova lá, cara. Moda, cara. Moda, pensa assim, ó. Moda tem a ver, por exemplo, quando tu pensa em roupa, é o que a galera mais está usando. Aqui é a mesma coisa, velho. Quando tu pensa em números, moda é aquele elemento que tem a maior frequência, aquele que aparece mais vezes. Então, olha só. Por exemplo, nesse conjunto 1, 1 e 2, a moda é 1, porque 1 tem uma frequência maior. Quando eu olho para 1, 1, 2, 2 e 3, a moda é 1 e 2. Então tu vai ali no teu material e coloca ali no bimodal, tem duas modas. Então quando eu tenho duas modas, eu sou bimodal. Então te liga aqui, ó, nesse próximo exemplo, 1, 1, 2 e 2. Eu sou amodal, A de negação, não tem moda. Por quê? Porque todos os elementos que aparecem aqui, todos eles têm a mesma frequência, todos eles aparecem duas vezes, portanto esse cara não tem moda. Então fica ligadinho aí. Então moda é bem tranquilo. Vamos lá para o exercício 4, cara. Uma empresa tem 10 vendedores e cada um deles trabalha com diferentes cargas horárias. E aqui nós temos as cargas horárias dos funcionários. Minha sugestão para ti, organize em rol esses termos aqui e fica mais fácil para tu contabilizar depois. Então, por exemplo, 4, já foi. Agora 5, 2, 6, 6 e 6, 4 oitos, 4 números 8. Esqueci do 7, azar, mete o 7 aqui e o 12. Porque agora fica fácil, cara, de tu colocar e ver qual é a moda. Por exemplo, o 4 tem frequência 1, o 5 tem frequência 1, o 6 tem frequência 2, o 8 tem frequência 4, o 7 e o 12, cada um deles tem frequência 1. Então, nesse exemplo das horas dos funcionários trabalhando, a moda é o número 8. Tranquilo? E agora vocês vão ver no Enem aí como é que isso funciona, essa aplicação da moda. Bora lá para o exercício de número 5, como é que caiu no Enem em 2016 essa questão. Ele fala o seguinte:
Ao iniciar suas atividades, o assessorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador. E depois disso, o que ele faz? O quadro apresenta o registro durante a primeira subida das pessoas que entram e que saem desse elevador, ele e mais 3 pessoas, rumo ao 5º andar. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Então, olha só, galera. Tome muito cuidado. Ele não quer a moda da tabela. Ele quer a moda do número de pessoas que tem nesse elevador. Não vão sair marcando 2 porque o 2 aparece com uma maior frequência. Vocês vão sair fazendo um cálculo. Olha só, qual é o cálculo aqui? No térreo, entram 4 pessoas. Então, entram 4 pessoas. Depois, no primeiro andar, entram 4. Então, ficaram 8, ó. Porém, sai 3. Ficam 5 pessoas. Depois, entra uma, sai uma. Ficam 5 pessoas no elevador. Depois, entram 2, sai 2. Ficam 5 pessoas. Depois, entram 2, não sai nenhuma. Ficam 7. E por último, entram 2 e saem 6, ficando um total de exatamente 3 pessoas. E qual é a moda do número de pessoas dentro do elevador? 5, porque 5 é a maior frequência dentro dessa tua amostra. Então aí a moda fica exatamente igual a 5, o que temos na alternativa letra D. Bora lá então para ver mais uma questão garantida na prova, cara. Vamos falar agora sobre a mediana. Mediana, a ideia está no meio. Então só se liga numa coisinha aqui, ó. Primeiro passo. Mediana, antes de começar a calcular a mediana ou encontrar a mediana, tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vai listar em hall. Listar em hall, cara, é colocar os elementos em ordem crescente ou decrescente. Aí tu escolhe. Mas o teu primeiro passo é isso. E aí, envolvendo a mediana, cara, tu tem 2 situações possíveis. Tu pode ter uma mediana com uma quantidade ímpar de termos ou com uma quantidade par de termos. Aqui na quantidade ímpar, lista os termos em ordem crescente. 1, 2, 3, 5 e 6. Esse cara que está aqui no meio, ó, esse termo do meio é a tua mediana. Então, quando eu tenho uma quantidade ímpar de termos, o meu termo do meio é a minha mediana. Bem tranquilo, né, pessoal? Só que eu também posso ter uma quantidade par de termos. Como é que tu vai fazer na quantidade par? A primeira etapa, ela é igual. Tu vai listar os termos em ordem. 2, 2, 4, 5, 6 e 6. Na quantidade par de termos, tu tem 2 elementos centrais. Na quantidade ímpar, tu tem um elemento central, mas na quantidade par, tu tem 2. Que nesse caso aqui é o 4 e o 5. Tá, só como é que eu encontro a mediana com uma quantidade par, então? A tua mediana é dada pela média entre esses termos do meio. 4 mais 5 divididos por 2. 4 mais 5, 9 divididos por 2. 4,5, então é a tua mediana. Então, de novo, cara, são os 2 casos. Com uma quantidade par de termos, tu tem 2 elementos centrais e tu encontra a mediana através da média entre esses 2 elementos centrais. Quando tu tem uma quantidade ímpar de termos, o teu elemento central ele é a tua mediana. Tranquilo? E agora vamos ver no Enem como é que isso é aplicado. Bora lá para o exercício de número 6, ele fala aqui. Suponha que a etapa final de uma gincana escolar consista em um desafio de conhecimentos. Cada equipe escolheria 10 alunos para realizar uma prova objetiva e a pontuação da equipe seria dada pela mediana das notas obtidas pelos alunos. Então, já é mediana. As provas valiam no máximo 10 pontos cada. Ao final, a vencedora foi a equipe ômega com 7,8 pontos. Em seguida, a equipe delta com 7,6. Um dos alunos da equipe gama, a qual ficou na terceira e última colocação, não pôde comparecer, tendo recebido nota 0 na prova. As notas obtidas pelos alunos da equipe gama foram, eu já coloquei as notas organizadas de forma crescente, ou seja, organizadas em rol. Se o aluno da equipe gama que faltou tivesse comparecido, essa equipe teria, letra A,
Teria a pontuação igual a 6,5 se ele obtivesse nota 0. O 0 já aparece lá, então, ó, 0. Como eu tenho 10 notas, eu tenho que fazer a média aritmética entre os dois centrais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto. Eu vou ter que fazer a média aritmética entre o sétimo e o sétimo. Vamos lá, só para fazer aqui rapidinho para vocês, ó. Média aritmética entre os dois centrais ali, ó. Média vai ser 7 mais 7 dividido por 2. 7 mais 7, 14 dividido por 2 vai corresponder em 7. Então não é a letra A. Letra A ele está te afirmando que daria 6,5. Mentira. Letra B. Seria vencedora se obtivesse nota 10. Olha só, eu vou excluir o 0. Excluir o 0 e vou acrescentar o 10 que ele tirou. É como se agora ele tivesse tirado um 10. O que vai acontecer? A sua mediana vai andar para a direita, então seria entre o 7 e o 8. Vamos fazer aqui ó, com vocês média. 7 mais 8 dividido por 2. 7 mais 8 dá 15, dividido por 2 vai me corresponder em 7,5. Não vai ser vencedor. Letra C. Seria a segunda colocada se obtivesse nota 8. Não. Porque quando ele tirou a nota 10, que é o maior valor, ele nem foi vencedor, ele nem foi segundo colocado. Então ele não vai ganhar e ele nem passa do segundo colocado, por mais que ele tivesse tirado um 8. Porque com 10 ele já não adiantou, obviamente com 8 não vai adiantar. Letra D, permaneceria na terceira posição independente da nota que é obtida pelo aluno. Correto. Independente da nota que esse aluno que não compareceu, que levou 0, eles ficariam na terceira posição. Claro que esse aluno tomou a culpa pela equipe ser a terceira colocada. E a letra E empataria com a equipe ômega na primeira colocação se o aluno obtivesse nota 9. Mesma justificativa da letra C, né? Como com o 10 não passou, com 8 e com 9 não vai passar, então fica aí a alternativa letra D. Beleza, gurizada? Bora lá então, gurizada, envolvendo a tua média ponderada. Vou te dar uma dica aqui para tu colar numa barbada envolvendo média ponderada, tá? O que acontece na média ponderada? Na média ponderada, tu vai escutar muito uma palavra chamada peso, certo? Porque vai envolver peso sobre aqueles elementos. Então, o que acontece, cara? Eu quero que tu trate a palavra peso como um sinônimo para frequência. Trata a palavra peso como um sinônimo para frequência. E eu vou te dar um exemplo de como é que isso vai funcionar. Aqui nós temos a formulazinha A1P1, A2P2 mais ANPN dividido pela soma dos pesos P1, P2, P3, P4, P5, enfim, várias vezes. Na prática, como é que vai funcionar? Tu tem um aluno ali que tirou 6 numa prova de física, 8 numa prova de química e 7 em biologia. Cada uma com seus respectivos pesos, 2, 3 e 5. Então, o que acontece, cara? Por exemplo, quando ele faz uma prova de física e tira 6, e essa prova de física tem peso 2, é como se ele tivesse feito 2 provas e tirou 6 nas 2 provas. A mesma coisa na prova de biologia, que ele tirou 7. Ele fez uma prova de biologia com peso 5, mas é como se ele tivesse feito 5 provas com peso 1 cada uma delas. Tivesse tirado 7 em cada uma delas. Então, quando eu olho para cá, ó, a média ponderada do nosso amigo aqui é a nota de física 6 vezes o peso da nota de física, mais 8 vezes a nota de química vezes o peso da nota de química, mais 7 vezes a nota de biologia vezes o seu peso. Então, gurizada, é como se ele tivesse feito 2 provas de física, 3 provas de química e 5 provas de biologia. Então, ao todo, o nosso amigo, se for pensarmos assim, ele fez 10 provas. 2 de física, 3 de química e 5 de biologia. Então, vamos lá. 2 vezes 6 dá 12, 3 vezes 8, 24, 7 vezes 5, 35. Tudo isso divididos por 10. 30, 50, 60, 69 e 71. 71 divididos por 10, então a nossa média aí é 7,1. Então, gurizada, enxerga a média ponderada, ou melhor, os pesos,
como sinônimo para frequência. Quantas vezes aquele elemento apareceu ali dentro da minha distribuição. Tranquilo? E agora vamos ver um exemplo no Enem aí, como é que esses caras funcionam. Bora lá para o exercício de número 7 e o exercício número 8. No exercício de número 7 fala o seguinte: para ser aprovado, um aluno precisa ter média maior ou igual a 5. Se ele obteve 13,6 nas provas parciais que tem peso 1, determine a nota que o aluno precisa tirar na última prova cujo peso é 2. Então olha só, primeira coisa que a gente tem que fazer ali, ele tirou 3 na prova que tinha peso 1, mas ele tirou 6 na prova que tinha peso 1, mas tu quer saber quanto ele vai tirar na prova que tem o peso 2, tudo isso dividido pela soma dos pesos, que é 1 mais 2, isso tem que ser maior ou igual a 5, conforme ele nos colocou no enunciado. Então, 3 vezes 1, 3, mais 6 vezes 1, 6, mais 2x. 1 mais 1 mais 2 dá 4, vai para o outro lado multiplicando, 5 vezes 4, 5 vezes 4 aí indicado, beleza? 3 mais 6 dá 9, vai para lá como menos 9. Então, 2x tem que ser maior ou igual do que 20 menos 9. E o 2 que está multiplicando passa dividindo. X é maior ou igual do que 11 sobre 2. Consequentemente, essa nota desse aluno tem que ser maior ou igual do que 5,5 para ele ser aprovado. Beleza? Seguindo o barco, na questão de número 8, aqui a gente tem que falar sobre o quê? A gente tem que perceber uma coisa. Ele fala o seguinte, que tu tem 3 candidatos e ele quer saber o candidato que vai ter o melhor desempenho dentre a prova de Física e Química. Supondo que na prova de Química tu tem peso 4 e na prova de Física tu tem peso 6. Só que se tu analisar o candidato 1, ele é o candidato a ser batido pelo candidato 2. Por quê? Porque o candidato 3, na prova de Física, ele só teve 18 acertos e ela tem um peso maior. Então o candidato 3 já está eliminado. Com isso, tu já vai perceber o quê? Que a média do candidato 2 tem que ser maior do que a média do candidato 1. E agora é só resolver. Vamos lá, identificando aqui. Eu vou ter 4 vezes a nota de Química, mais 6 vezes a nota de exatamente quem? De Física, que era 25, que o candidato 2 fez, dividido por quem? Pela soma dos pesos, 4 mais 6, é maior do que quem? Do que a média do candidato 1. Candidato 1, 4 vezes a sua nota, que foi 20 em Química, mais 6 vezes a sua nota, que foi 23 em Física. Com isso, eu vou ter, então, nesse caso aqui, tudo isso dividido por 4 mais 6. Vocês percebam comigo que o 4 mais 6 aparece em ambos os lados da tua desigualdade. E agora tu tem uma inequação de primeiro grau bem simples de resolver. Com isso, tu tem, então, aqui 4x mais 6 vezes 25 vai te corresponder em 150. É maior do que 4 vezes 20, que vai te dar 80, mais 6 vezes 23 dá 120 mais 18, que é 138. Beleza? Com isso, agora o 150 vai para lá com menos 150, tendo então 4x é maior do que quem? 138 menos 150, isso vai me corresponder exatamente em menos 12. Com os mais 80, isso vai te corresponder exatamente em 68. Então, o x tem que ser maior ou igual, maior, na verdade, do que 68 sobre 4. 68 sobre 4 divide por 2 duas vezes. 68 dividido por 4 vai te dar exatamente 34. 34 dividido por 2 vai te dar 17. Com isso, tu tem então que o x tem que ser maior do que 17. Então, para esse candidato ser aprovado, ele tem que ter uma nota maior do que 17 em Química. Quanto? No mínimo 18 para ser aprovado. Beleza, gurizada? Bora lá então, gurizada, para as tuas medidas de dispersão, cara. A primeira delas aqui é a variância. E ela procura calcular, cara, o quão distante os teus elementos estão da tua média aritmética. Então vamos lá, cara. Essa formulazinha aqui da variância.
Sigma ao quadrado igual a x1 menos esse x barra que vocês estão vendo aqui é a média dos elementos. Então aqui x1, x2, x3, x4 até o xn são os nossos elementos. X barra é a média desses elementos, então eu vou pegar sempre o meu elemento menos a média e elevar ao quadrado, fazendo toda essa soma e dividindo por n. Vocês vão ver que a formulazinha ela não é muito bonita, mas a aplicação dela é bem rápida e bem tranquila. Eu vou começar a primeira parte aqui e o Moisés vai terminar com vocês. Supondo que nós temos ali dois alunos, a Ana, o André e a Bruna. E aí nós temos as notas do André e as notas da Bruna. Primeiro passo, cara, sempre num conjunto, tu vai calcular a média. Primeiro, vamos lá, calculando a média do André, vou botar aqui MA. O André tem as notas 7, 10, 6, 8 e 4. 7 mais 10 mais 8 mais 6 mais 4 divididos por 5. Essa soma aqui, 10, 20, 28, 35. Então a média do André é 35 divididos por 5, portanto, 7. Próximo passo, cara, tu vai calcular agora a média da Bruna. A média da Bruna, ela tem 7,5, 6, 7, 6,5 e 8. Somando todos esses elementos aqui, nós vamos chegar que a soma das notas da Bruna aí deu 35. 35 divididos por 5 dá 7. Ou seja, tanto o André quanto a Bruna, os dois têm a mesma nota. E agora o Moisés vai te dar uma dica de uma barbada de como tu vai aplicar essa fórmula, porque até agora nós só encontramos a média do conjunto das notas, tanto do André quanto da Bruna. Vamos supor aqui, então, que a Bruna e o André, eles participaram de uma prova e essa prova ambos tiveram a mesma média e querem verificar quem teve um melhor desempenho. A variância calcula isso. O que significa a variância? Uma medida de dispersão, conforme o Diegão diz, ou seja, uma regularidade desse aluno, tá bom? Então, olhando, conforme o Diegão já passou aqui para vocês, a média do André. A média do André eu vou representar aqui nessa tabelinha com o 7 aqui embaixo. Agora, o que tu vai fazer? Na tua tabela, pega as tuas notas, faz a média, deixando a média representado. Depois, na segunda coluna, ou terceira coluna, nesse caso aqui, tu vai pegar a nota menos a média. Faz a nota menos a média. Vai lá. 7 menos 7, 0. 10 menos 7, dá 3. 6 menos 7 dá exatamente 6 menos 7 dá menos 1. 8 menos 7 vai te dar 1 e 4 menos 7 vai te dar menos 3. Tu vai perceber que se tu somar essa coluna da diferença, tem que dar 0 ou algo muito próximo de 0, caso tu esteja trabalhando com números decimais, números muito pequenos ali, tá bom? Nem vou somar esse cara aqui. E agora? Agora tu simplesmente eleva essa coluna ao quadrado. Elevando esses elementos dessa coluna ao quadrado, tu vai ter 0 ao quadrado dá 0, 3 ao quadrado vai te dar 9, menos 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1, e menos 3 ao quadrado vai te corresponder exatamente em 9. E agora o que tu faz? Tu vai calcular a média dos quadrados. Média dos quadrados aqui. Então, 0 mais 9 mais 1 mais 1 mais 9. Tudo isso dividido por 5, porque eu tenho 5 valores. 0 mais 9 mais 1 mais 1 mais 9 vai me dar 20. 20 dividido por 5 me corresponde em 4. Sabe o que é esse 4 que tu acabou de encontrar aqui comigo? Esse 4 é o que a gente chama de variância. Variância. O que é essa variância? Significa que as notas do André provavelmente estão variando de 4 pontos para mais ou 4 pontos para menos. Vou deixar aqui só para identificar o 4 da média dele. Beleza? Essa é a tua variância. O mesmo tu vai fazer na Bruna. A Bruna, a média da Bruna. Lembra a média da Bruna? 7. A média da Bruna foi 7. Depois, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer a diferença entre nota e média. 7,5 menos 7 vai me dar 0,5.
Depois 6 menos 7 vai me dar menos 1. 7 menos 7 vai me dar 0. 6,5 menos 7 vai me dar menos 0,5. E ainda 8 menos 7 vai me corresponder em 1. Ó, a soma vai dar 0. Agora tu eleva ao quadrado. Eleva ao quadrado esses caras aí. Eleva ao quadrado. 0,5 ao quadrado dá 0,25. Menos 1 ao quadrado dá 1. 0 ao quadrado dá 0. Menos 0,5 ao quadrado, 0,25. E ainda 1 ao quadrado vai corresponder exatamente em 1. E agora, calcula a média desses quadrados. A média desses quadrados te corresponde em quem? Vai corresponder exatamente em 0,25 mais 1 mais 0 mais 0,25 mais 1. Tudo isso dividido por 5. Então vamos lá, 0,25 com 0,25 dá meio, mais 1 vai te corresponder em 2,5. 2,5 sobre 5, que corresponde em 0,5. O que é esse 0,5 aqui? Esse 0,5 vai ser exatamente o que a gente acabou de já verificar anteriormente. Esse 0,5 é a tua variância. O lado bom é que a prova do Enem não te cobra o cálculo de variância. Ele pede simplesmente a interpretação. Beleza, gurizada? Bora lá então, gurizada. Com o objetivo de calcular então essas tuas dispersões sobre em torno da média aqui, nós vamos utilizar então agora o desvio padrão. E é uma barbada no Enem o desvio padrão. Desvio padrão é a raiz quadrada da tua variância. Sim, aquele cara que tu acabou de calcular com Moisés ali, se tu pegar e tirar a raiz quadrada daquele cara, tu tem o desvio padrão. Por exemplo, no caso do André, o André teve uma variância 4. Se eu tirar a raiz quadrada de 4, eu vou concluir que o desvio padrão do André é 2. Então o André está na média, 2 pontos acima ou abaixo aí da nossa média. E a Bruna, se eu tirar a raiz quadrada da Bruna, vai dar aproximadamente 0,7. Então a Bruna tem um desvio padrão menor que o do André. O que o Enem costuma cobrar em volta desse desvio padrão, cara? Não é o cálculo, como o Moisés falou, da variância também. Não é o cálculo em si, o conceito que está em volta. Por exemplo, se tu observar as notas do André, tu vai perceber que as notas do André são mais dispersas e as notas da Bruna são mais homogêneas, são mais próximas. Ou seja, quanto mais próximos os meus elementos forem, menor será o meu desvio padrão. E quanto mais afastados os meus elementos estiverem, maior será o desvio padrão. E agora o Moisés vai te dar uma palavra-chave para desvio padrão. Bora lá para a questão de número 12. Deixei esse espaço, mas não precisa nada. Tu não tem cálculo para fazer para vocês identificarem. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Beleza. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. Sublinha esse mais regular e eu já explico por quê. No quadro, a seguir são apresentados os pontos obtidos na prova de matemática, português, conhecimentos gerais, média, mediana e o desvio padrão dos candidatos. O candidato com pontuação mais regular, portanto, mais bem classificado no concurso é. Quando o exercício falar já direto, mais regular ou a palavra regularidade, ele está falando. Olha para o desvio padrão. Tu não precisa olhar para a tua tabela. Ah, mas ele falou a média. Mas as médias de ambos são iguais a 15, tá bom? E mesmo que ele não te der o desvio padrão, tu consegue identificar se o candidato é regular ou irregular. E aí, tu olha simplesmente para aqueles caras. O Marco tem um desvio padrão de 0,32. O Paulo tem um desvio padrão de 4,97. Então significa que o Paulo ele é mais disperso, né? Ele tem uma distância maior, consequentemente ele é mais irregular. As suas notas não seguem um padrão próximo à sua média, ao contrário do Marco. E vocês podem até olhar para as notas do Marco, 14, 15 e 16. E a média dele foi 15, tudo muito próximo do 15. As notas do Paulo, 8, 19 e 18. Olha só, aquele 18 é muito disperso, aquele 8
é muito disperso da média dele, 15. Abaixo, não interessa se é abaixo ou é acima. Então, com isso, vamos lá. Alternativa letra A. Marco, pois a média e mediana são iguais. Não, a média e a mediana não interferem. Tá bom? Marco, pois obteve o menor desvio padrão. Sim, Marco, pois obteve o menor desvio padrão. Só vamos olhar para as outras três. C. Paulo, pois obteve a maior pontuação da tabela. Não, em nenhum momento ele falou que a maior pontuação envolveria a classificação dele. Paulo, pois obteve maior mediana. Ele não disse nada sobre a mediana no enunciado. E a letra E. Paulo, pois obteve maior desvio padrão. Nesse caso, a letra E está negando a alternativa letra B e com isso fechamos na alternativa letra B. Beleza, gurizada? No mais era isso. Acabamos a aula de estatística. Nos vemos na próxima aula e um grande abraço. Não esquece de deixar aquela curtida, chama os amigos e vamos dar, é nós, vamos juntos. Um abração.